Das mistificações. E aqui é uma questão das mais delicadas, porque mistificação vai ter uma gama muito grande de conceitos que algumas pessoas tendem a levar para a mistificação. Mas o principal de todos os conceitos que nós temos que colocar no nosso coração é que nós temos que estar sempre atento para não fazermos julgamentos destrutivos, para procurarmos edificar o bem e tratar todos com respeito. Se nós não soubermos tratar todos com respeito, como que fica? Muitas das vezes a gente vê amigos, colegas de tarefa, deixando de fazer as tarefas, deixando de seguir o seu caminho da doutrina espírita, por uma resposta mal dada. Ao invés da pessoa entender que o outro está passando por uma dificuldade, ele acha que todos vão ser daquele jeito. E aí, às vezes, as casas espíritas falam disciplina, 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 mas a caridade é uma disciplina. Sentimento de amor pelo que sofre é uma disciplina. Sentimento de compaixão por quem está indo pelo caminho errado é uma disciplina. Sentimento de entender que tem que ajudar o outro é uma disciplina. Compreender a hora que o outro chegou atrasado, por que ele chegou. A pessoa está passando por uma maior dificuldade. Seja ela financeira, seja ela familiar, de saúde. Aí eles chegam 5 minutos atrasados. Não, você não pode entrar hoje porque você chegou atrasado. Mas a pessoa chega no dia sempre. A pessoa está ali assiduamente trabalhando. E a pessoa já sabe, muitas das vezes a pessoa já sabe que ele está com um problema. Sabe que tem pessoas na família dele doente. Que ele pode atrasar por causa disso. E coloca a barreira. E acha que isso é disciplina, que isso é sintonia com a espiritualidade superior. Isso é sintonia com o espírito nazista. Com ditadores. Se você tem sintonia com o bem, você vai saber ouvir o outro. E aí nas mistificações, certamente que vai abordar outros assuntos, nós temos que estar atento, porque nós, em nome de certas regras, podemos também estar sendo instrumento das trevas. Vamos ficar atento e vamos estudar, né? Se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Esse, aliás, um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar. Então, as mistificações, a gente pode preservar delas. Vamos ver como que ele desenrola o texto. De todas as instruções precedentes, ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram estas as respostas que nos deram os espíritos. Então, as instruções precedentes ressaltam os meios de frustrarmos todos os tramas dos espíritos enganadores. Eles vão querer nos enganar, vão querer tramar para nos enganar, mas nós temos que ter um padrão de defesa contra eles. Então, pouca coisa vamos dizer a respeito das mistificações, como nos livrar das mistificações. Mas existe, conforme eu disse, uma gama enorme de conceitos que podem ser enquadrados na mistificação. Primeiro, as mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Nunca. Nunca. O que nós vamos fazer é como lidar com a mistificação, como conseguirmos contornar a situação. Uma das formas que os espíritos usam hoje para enganar equipes mediúnicas, ele se manifesta como criança, fala que trouxe um monte de criança para ser atendido, que eles vão brincar pelo jardim da casa, e as pessoas começam a acreditar naquilo ali assim, vai, tal. Calma, muita calma nessa hora. Nós precisamos então de fazer a seguinte observação. Sempre você está vindo como criança para trazer criança? Consulte o mentor. Converse, faça mais perguntas para esse espírito, tenha mais cuidado. E preste atenção nas partes éticas, nas partes morais daquilo que ele fala. Espírito, não é porque um espírito que se manifesta como criança, que ele pode ficar pedindo bala, incentivando o médium a comer doce, incentivando o médium a comer outras coisas que não deveriam comer. E alimentação, gente, hoje é uma coisa que nós temos que ficar muito atento.
Existe uma ciência chamada epigenética, que é pouco desenvolvida, que nos informa que o que nós sentimos, pensamos, falamos e comemos, e também o que fazemos, interfere na nossa saúde, e determinadas substâncias químicas mudam, inclusive, o nosso genoma. Isso é comprovação técnica. Mas não tem mais não. Nós temos que entender isso para que nós possamos, através da instrução, na Espíritas amai-vos, instruí-vos, o lema do Espiritismo. Então vamos nos instruir, vamos nos precaver de determinadas situações. E muitas das intoxicações químicas propiciam comunicação com espíritos infelizes. Aí isso não tem nada a ver, não? Então toma um golinho de pinga e vai para a reunião mediúnica. Vai ser a mesma coisa? A pinga é um elemento químico. Vamos ficar atentos. Médiums têm que estar sempre atentos, sempre se precavendo, tentando achar onde está seu ponto fraco, para que ele possa entender como ele vai se proteger de si mesmo. Não é dos espíritos, não, de si mesmo. Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem dito, sido ensinado. Em tudo quanto foi sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, onde não pedirdes ao Espiritismo, senão o que ele pode vos dar. Só podemos pedir ao Espiritismo aquele que ele pode nos dar. E aí, querer determinadas coisas mágicas não deve. Achar que reunião mediúnica é para espírito, contar piadinha, falar que é um jovem adolescente que cuida de muita criança e fazer piadinha para que as pessoas rirem, as mulheres cedem a isso, porque criança toca mais o coração feminino, também tem que ter muito cuidado. Vamos ficar atentos, abrir nossos olhos para observarmos cada passo da nossa vida, principalmente das nossas ações psíquicas. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. O fim do Espiritismo é o quê? O melhoramento moral da humanidade. Tudo que se reporta a nossa melhoria moral, o Espiritismo ajuda. E a Hahnemann, vamos lembrar do nosso querido Hahnemann, no parágrafo 212 do Organon tem um estudo, você coloca Gels, tracinho, Organon, tracinho PL, ou Gels, tracinho homeopatia, tracinho PL. Vai vir todas as listas de homeopatia que nós temos na internet aberta, e está lá o parágrafo 212 do Organon bem explicado, que o Criador das potências curativas deixou bem claro o elemento essencial de todo o tratamento de saúde. A capacidade que a substância tem de alterar a mente, o emocional do ser humano, alterando também as suas disposições morais. E, por conseguinte, modificando o teu físico. Portanto, a homeopatia já mostra-nos, há mais de 200 anos, que a nossa mudança depende do que ingerimos também. Vamos ficar espertos. Então não precisamos disso, não precisamos daquilo. Nós precisamos de um conjunto de fatores para nos melhorar. Oração, prática do bem, homeopatia, são fontes que vão nos ajudar a nos melhorar. Portanto, na Revista Espírita, se não me engano, de 1968, está lá uma pergunta do Dr. Moore, o que ele achava da homeopatia. Ele diz que é uma das teorias dos fluidos latentes que ajudarão a humanidade a evoluir mais rápido. Kardec deixou lá na Revista Espírita para que a gente possa entender e compreender melhor todos os ensinamentos sagrados que existem no mundo. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de ser compreender a verdade moral, o que todo homem de bom senso pode admitir. As outras verdades você pode interpretar do seu jeito, mas a moral só tem uma maneira de você interpretar, uma maneira de você entender. Não tem como você fugir. A moral do Cristo é aquela da bondade incondicional, inclusive de amar o inimigo, bem dizer o que nos maldizem e fazer bem a quem nos odeia. Se Jesus nos ensinou essa máxima, deixou para a gente esse postulado,
nós temos que começar a ver que estas é uma das ferramentas que nos afastará do mal e que nos dará mais objetivamente condições de estarmos voltados para o bem. Os Espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas, nem vêm para atender às nossas paixões mesquinhas. O objetivo dos Espíritos é nos dar como compreendermos melhor a vida, como nos melhorarmos, como nos desligar da vaidade, do orgulho, da indiferença, do egoísmo e a gente voltar para o bem. Ah, mas se os Espíritos fazem isso para a gente, então não preciso de me tratar. Para que existe o remédio? Então vamos fechar todos os hospitais, vamos fazer uma campanha, fechem os hospitais e vamos para a igreja. Ô, gente, é aquilo que Kardec diz, acreditar em coisas utópicas. É utopia. Achar que temos que fechar os hospitais e ter só a igreja. E assim também achar que tem que fechar todas as igrejas e ter só hospital. São utopias. Nós precisamos de tudo aqui na Terra. Nós estamos na Terra, precisamos de hospitais, precisamos de remédio, precisamos de oração. Precisamos da doutrina espírita nos aclarar a mente para as novas realidades transcendentes da vida espiritual. Então nós estamos aqui para um processo de gigantesco aprendizado, do qual a gente aprende, retém uma parcela talvez mínima, e às vezes nos dispomos a fazer aqui 10, 20% do que nos comprometemos em fazer. Vamos deixar nossas paixões mesquinhas e vamos procurar valorizar aquilo que fala realmente ao nosso espírito. Se não lhes pedissem nada de fútil, ou seja, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores. Donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. Então, se a gente pede aos espíritos algo que não está no alcance deles nos oferecer, nos complicaremos. E esse ascendente que eles têm para nos mistificar, para criar problemas para nós, é quando nós começamos a sair da faixa do entendimento do bem, da compaixão. É a questão 686 do Livro dos Espíritos. O que é a benevolência para Jesus? Não é 686? Aqui tem 686, 621, que é a da consciência, a 622 de Jesus, 625 é da consciência. Desculpe, eu não vou decorar, não consigo decorar, não vou lembrar agora. Mas o nosso site, Kardec Espiritismo, que sempre aparece ali, tem Espiritismo em fotos e imagens. Tem lá as questões que a gente julgou mais importantes do Livro dos Espíritos. Então, Deus, Jesus e a benevolência estão dentro de uma foto, daquela imagenzinha do PowerPoint. Olha lá para vocês se informarem e também conhecer um pouco o nosso site, que agora não estou lembrando. Mas tem 621 e 686 e tem a da consciência, 621, 625 e 686. Consciência, Jesus e benevolência. Nessas três aí vocês vão achar essas informações. É importante que a gente busque aprender cada vez mais. É importante nós entendermos a questão 930. Essa eu lembrei. Que num país regido segundo as leis cristãs, ninguém deve morrer de fome. Ninguém deve morrer de fome, não. Ninguém deve passar fome. E nós estamos sendo cristãos de verdade, sabendo que tem milhares de pessoas passando fome? Vamos começar a pensar para não cairmos nessas mistificações. E tem gente falando que caridade é assistencialismo. Alto lá. Falta de compaixão não é para os espíritos enganadores, mas não. Falta de compaixão é uma porta escancarada para você dar acesso às trevas. Tenha cuidado. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. E ter compaixão é uma delas. Fazer a caridade é uma delas. Aprender a ser útil à coletividade é outra informação importante. Portanto, vamos trabalhar nossos conceitos de vida, vamos trabalhar nossas informações para que estejamos sempre fazendo o melhor, para que o melhor esteja sempre nos envolvendo. Quando vos falam do que a esse concerne,
quando vos falam que a isso concerne, é que o julgo necessário. Porém, não porque o peçais. Se vedes nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Às vezes eles até falam para a gente alguma situação que for concernente à nossa necessidade, que for concernente às nossas possibilidades de entendimento. Mas querer que eles sejam adivinho do futuro, adivinho disso, daquilo, é querer ser enganado. É querer ser mistificado. É querer ser feito de bobo. Os espíritos superiores têm sempre respostas inteligentes para passar para a gente. Eu já falei em vários estudos anteriores, quando eu quis saber o futuro do ano que estava se iniciando, perguntei ao Yakov, ele disse, esse ano vou te afirmar com toda certeza, vou fazer essa previsão infalível. Vai ser excelente para todos aqueles que querem trabalhar com Jesus, para todos aqueles que querem trabalhar no bem. Essa previsão nunca vai falhar. Porque para trabalhar no bem, você vai passar sacrifício. Para trabalhar no bem, você vai encontrar barreiras. Você vai encontrar dificuldades. Para trabalhar no bem, você vai sofrer perseguições. Para fazer a caridade, para beneficiar a coletividade, você vai ter suas dificuldades. Mas a sua recompensa no plano espiritual será grande. Então, vamos fazer o bem na medida de nossas forças. Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. E aí, as mistificações aparecem quando não querem estudar, não querem pesquisar, não querem pegar e suar a camisa, como dissemos normalmente no dia a dia. Se a gente não suar a camisa, como que nós vamos crescer? Como que nós vamos nos aperfeiçoar? Como nós vamos aprender? Faz-se necessário que todos nós comecemos a ampliar os horizontes da nossa visão. Olhar, saber que nós temos que olhar para o horizonte e entender que todos nós somos irmãos necessitados do amparo um do outro. Eu não sou melhor do que ninguém, porque estou fazendo esse estudo. Aliás, estão tendo mais responsabilidade. E, logicamente, preciso das boas vibrações de vocês. Porque inimigos do bem, logicamente, não vão gostar desse trabalho. Da mesma forma, outros estão fazendo outros trabalhos que precisamos todos das vibrações do bem. Das vibrações de solidariedade, de amor, de caridade. Trabalhemos por um mundo melhor. Trabalhemos por fazermos-nos melhores. E o amanhã pertence a Deus e nós chegaremos nesse amanhã. Uns vão chegar melhores, outros vão chegar mais ou menos, mas todos melhorarão um pouquinho. Nem um pouquinho que seja melhorarão, porque é da lei divina que em cada reencarnação você progrida. Por mais que você faça besteira, você vai adquirir, no mínimo, experiência para não fazer besteira nas próximas existências. Deus não manda os espíritos para que eles achanem a estrada material da vida, mas para que eles preparem a do futuro. A estrada do futuro é aquela que você vai traçar segundo a bondade que você colocar em seu coração, segundo as melhorias que você provocar na sua sociedade. E como os espíritos vão reencarnar, se você provoca melhoria na sua sociedade, eles reencarnarão em um mundo melhor. Portanto, aos espíritos que se perdem no labirinto do mundo espiritual, faço um convite. Reflitam na importância de fazer o bem. Reflitam na importância de colocarem a bondade acima de tudo. Porque se vocês mistificarem, se vocês criarem embaraços, se vocês tentarem travar o desenvolvimento humano, saberão que colherão as dores, o sofrimento. Terão que reparar, terão que expiar. Ao passo, se vocês incentivarem as pessoas a terem compaixão, a fazer o bem, a despertarem para Deus, vocês colherão os benefícios de um mundo mais justo, mais equilibrado e mais harmonizado com as leis divinas. Você pode até dizer, mas quem disse que eu quero isso? Se você não quer, você será forçado a passar pelas expiações. E você quer passar pelas expiações? É simples. As leis divinas são para serem cumpridas, na medida de nossas forças, é claro. Vamos pagar segundo aquilo que estivermos podendo. Mas à medida que negligenciamos ou que procuramos fazer o mal por conveniência,
teremos de arcar com as consequências. Com a consequência. Fortaleçamos-nos, abrimos-nos para o bem. Vamos abrir nossos corações, vamos abrir nosso entendimento para as realizações maiores. Porque a verdade divina é única. Não importa da forma que você crê, no que você crê. A realidade divina é única. E um dia você chegará a esse entendimento, chegará a essa conclusão. O problema é como você vai chegar a ela. Com o coração aberto ao amor ou ao sofrimento? Com o coração aberto às grandes realizações ou perdido nos labirintos das suas próprias inconsequências? Trabalhemos, pois, as nossas realizações íntimas, as nossas disposições íntimas, para que o mundo seja melhor amanhã para todos nós. Porém, há pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganadas por espíritos que veem espontaneamente sem serem chamados. Como vamos interpretar essa situação? Já dá para perceber que intimamente a pessoa tem algumas brechinhas, não dá? Elas nada perguntam, mas se comprazem em ouvir. O que dá no mesmo. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo o que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente para joguete. É importante. Elas nada perguntam, mas se comprazem em ouvir. Fofocas, então, as pessoas às vezes nem perguntam, mas fica aquele ouvidão esticado assim para catar a informação da vida dos outros. Quanto a uma informação útil, passa batida, a pessoa nem presta atenção. Isso ainda é uma verdade. Mas quando o mundo for se aperfeiçoando, as pessoas quererão sempre ouvir o bem, quererão sempre aperfeiçoar-se. E tudo aquilo que for contrário ao bem, deixarão de lado, inclusive as fofocas. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo o que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos tomariam outro caminho e o deixariam em paz. Porque os espíritos levianos só vão aproximar das pessoas que agem com leviandade. Eles não querem ser trucados. Se eles forem trucados, ou seja, se eles forem questionados naquela informação que eles estão passando, vai dar um despertar de consciência. E dá o despertar de consciência, a pessoa foge da raia. Porque permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas. Não poderia isso ter inconvenientes e lhes abalar a crença? Todos nós vamos cair no processo de mistificação. E às vezes não é o espírito que está mistificando. A gente não conseguiu traduzir a informação. E aí interpretamos do nosso jeito, não meditamos sobre ela, não nos informamos mais sobre aquilo. E aí caímos no inconveniente da mistificação. Mas vamos ver a resposta. Se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham muito sólida fé. Não ter a fé sólida nas possibilidades do espírito se comunicar, dos bons espíritos, dos espíritos superiores nos instruir, já é o primeiro passo para a gente cair. Uns que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento, provariam não o haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Então, gente, todos nós, espíritas, sabemos que podemos cair num processo de mistificação. Podemos ser enganados, mas não podemos deixar nossa fé abalar. E aqueles que acham que vão tentar desqualificar um médium porque ele foi enganado, eles também estão mistificando a bondade, mistificando a compaixão, mistificando a responsabilidade de pegar aquela pessoa pela mão e falar: vem cá, nós vamos te ajudar, vamos orar com você. Vamos sentar numa mesa, vamos fazer as nossas orações, vamos pedir apoio dos bons espíritos e, quem sabe, a gente até consiga doutrinar ou esclarecer esse espírito mistificador que te enganou. Então, é ter sentimento de responsabilidade com os ensinamentos espíritas. Caímos mesmo, vamos cair.
Porque é possível ser mistificado de qualquer forma, eles vão armar para a gente. Nós não somos perfeitos. O que nós temos que fazer é trabalhar no bem. E termos compaixão dos que caem e estender a mão. Venha, vamos nos erguer, vamos nos aprimorar, vamos nos aperfeiçoar. E aí é que nós estamos atentando na parte séria da doutrina, que é a nossa melhoria moral. E quem se melhora moralmente, assume a responsabilidade de ajudar aos que caíram. De ajudar aqueles que estão em dificuldade, seja ela moral ou material. No limite de nossas forças, mas sem preguiça de fazer o bem. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. E aí vem outra parte importante. Para que nós vamos para uma reunião mediúnica? Para que a gente vai em uma casa espírita? Se você vai para ouvir fofoca, para pedir para os espíritos contarem se o seu namorado ou se a sua namorada está te traindo, você vai ouvir falando que sim, falando que não. Porque a sua responsabilidade é sua responsabilidade trabalhar no bem. É sua responsabilidade vigiar para não cair nessas tentações que secularmente, milenarmente, agrada a grande maioria das pessoas. Então as mistificações vêm nos punir por um vacilo, por uma falha, para que a gente adquira experiência e tome consciência de nós mesmos. A astúcia dos espíritos, nota, né? A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa, às vezes, tudo que se possa imaginar. Na nossa vida social, não tem tanta gente querendo passar por santo sendo verdadeiro demônio? Se tem. Imagine no mundo dos espíritos, onde ele conta-se com a sua intangibilidade. Ele não é visível, então ele pode manipular como ele achar que pode se você não se instruir. A arte com que dispõe as suas baterias e combinam os meios de persuadir seria uma coisa curiosa, se eles nunca passassem dos simples gracejos. E aí o Kardec faz essa seguinte observação que é muito importante. Então eles têm a arte de fazer persuadir as pessoas, de combinar as ações que eles tomam. E aí seria uma coisa muito curiosa se nunca passassem de simples gracejos. Mas a partir dos gracejos abrem portas para coisas mais perigosas. Vamos lá. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se acham em guarda. Se você não ficar em guarda, se você não se vigiar, se você não se policiar, adquire-se grandes problemas, grandes perigos para si próprio. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos a muitas pessoas que se dignaram a pedir o nosso parecer e por lhes havermos poupados ações ridículas e comprometedoras. A felicidade dos espíritos bons, dos espíritos superiores, é abrir nossos olhos para que a gente se proteja das armadilhas das trevas. Para que a gente se proteja das armadilhas do mal. Porque elas podem nos levar a situações ridículas ou até comprometedoras. E para a gente cair numa armadilha dessa é alguns segundos. Bastam alguns segundos. Entre os meios que esses espíritos empregam, devem colocar-se na primeira linha como sendo os mais frequentes, os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação de pretendidos tesouros ocultos, o anunciamento de heranças ou outras fontes de riqueza, encontrar com disco voador e outras coisas semelhantes. Logicamente que vai acontecer fatos possíveis dos espíritos fazer essas indicações, conforme estudamos que é possível fazer. Agora o problema é quando a pessoa fica eu quero, e ele cai nas armadilhas, vem a decepção e vem os contratempos e contragosto de tudo aquilo que poderia ser evitado.
Trabalhemos os nossos sentimentos, trabalhemos os nossos conceitos para que amanhã sejamos melhores, para que amanhã estejamos aperfeiçoados nos nossos melhores sentimentos, nas nossas melhores possibilidades de fazer o bem e de estarmos melhores espiritualmente. Devem, além disso, considerar-se suspeitas, logo à primeira vista, as predições com épocas determinadas, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. E aí, querer adiantar quem vai ganhar a Copa do Mundo, quem vai ganhar a eleição para a presidência, querer adivinhar isso, querer adivinhar aquilo, que dia que um fulano vai morrer, que dia que o Beltrano vai morrer. Se eu vou conseguir achar um número premiado num jogo, essas predições com data e hora marcada são muito delicadas. Muitas coisas irão acontecer, muitas mudanças irão acontecer em todos os jogos do poder da Terra. Cabe a Deus definir quando, como e onde, de que forma. Nós façamos as orações para que os bons espíritos conduzam tudo da melhor forma possível. Se nós procurássemos fazer as nossas orações para que os bons espíritos, os espíritos superiores, trabalhassem pelo bem geral da humanidade, todos nós estaríamos muito melhores e construiríamos um mundo muito melhor. Mas como muitas das vezes nos apegamos aos nossos conceitos, às nossas tendências, criamos todo um inferno para arcarmos com as consequências dele. Cumpre não cederem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional. Que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade às suas palavras. Então, se o espírito pede para você fazer uma visita a uma pessoa doente, você deve ir. Mas você tem que procurar saber também qual doença ela tem. Se for uma doença contagiosa, você pode ir lá, mas eu vou estar protegido pelos espíritos, tudo bem. Aí você vai lá, volta para casa e um dos seus familiares adoece. É uma doença contagiosa. Então, até nisso nós temos que ter preconceito, temos que ter precaução. Se ele está dando um conselho, uma coisa boa, fazer uma caridade, fazer uma visita para aquela pessoa. Mas a condição, as circunstâncias me leva a me abster daquela condição. Me leva a abster de ir até aquele local. Então, nós devemos procurar agir da melhor forma possível, com o maior discernimento possível, para que as realizações do bem sejam realmente as vencedoras de todas as situações. Trabalhemos, pois, por uma manhã melhor, mas trabalhemos, pois, por nos vigiar ao máximo. Que ninguém nunca se deixe deslumbrar por nomes. O nome é apenas o nome. Mas a tarefa, a ação, os seus pensamentos, as suas mensagens, leva-nos a encontrar conosco mesmos, ou levam-nos a achar que o outro é o problema. Aí nós temos que trabalhar. Trabalhar o nosso íntimo, trabalhar como devemos agir, como devemos nos postar para um mundo melhor. Desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados. Enfim, de tudo o que se afaste do objetivo moral das manifestações. Encheríamos um volume com dos mais curiosos, se houvéramos de referir todas as mistificações de que temos lido e que temos tido conhecimento. Né? Então, gente, as informações que vão falar de esses sistemas científicos ousados, nós temos que ter cuidado. Agora, veja bem, se na década de 60, quando o espiritismo foi ganhando mais corpo no Brasil, se os espíritos falassem assim, olha, vai ter um aparelhinho assim, chamado telefone celular, smartphone, que vocês vão ver a imagem, vão falar de qualquer lugar que vocês estiverem. Vocês vão transmitir o som ou a imagem. As pessoas iam olhar para você assim e falar assim, nossa, pode ser até possível, mas vai ser daqui uns 100 anos. Ou então ia falar assim, tá doido? A gente não tem nem telefone com fio aqui, vai ter um telefone que fala sem fio? Porque normalmente nós vamos ter preconceito
com aquilo que desconhecemos. Nós vamos ter esse preconceito. Mas nós temos que saber, então, medir aquilo que nós estamos acreditando, aquilo que as informações estão chegando para nós, com o que é possível nós acreditarmos, com o que é possível nós aceitarmos. E aí, como Kardec já deixou para a gente, no estudo que já fizemos até aqui, no mundo espiritual tem espírito pronto para ensinar tudo, para falar sobre todos os assuntos. Vai deixar você um expert em qualquer tema, em qualquer área. Mas nada daquilo poderá se concretizar, porque ele pode ser um mistificador, um embusteiro, ou o que é pior, um espírito mau e hipócrita que quer acabar contigo. E por isso, nós temos que estar sempre vigilantes. Ao passo que desenvolvimentos tecnológicos enormes têm acontecido na Terra. Mas a preocupação da doutrina espírita é essencialmente com a moral dos seres humanos. Então, é essa reforma íntima, essa modificação do nosso entendimento moral, da nossa forma ética de pensar, que nós vamos agir para o nosso crescimento e para o crescimento daqueles que sintonizam conosco. É assim que nós vamos trabalhar para nos melhorar e nos aperfeiçoar. A todo instante, espíritos estão prontos para trazer um sistema científico para a Terra, totalmente fora do embasamento técnico, totalmente fora do embasamento moral. E aí, cabe ao cristão, ao médium cristão, ao médium que tem responsabilidade com a sua própria consciência, saber discernir o que ele deve fazer do que ele deve se abster. E assim, meus irmãos, chegamos a esse momento de reflexão sobre, principalmente, visando entender o futuro que transcende. E também compreendermos que nós temos um conteúdo íntimo que transcende a tudo aquilo que a gente quer atender, que a gente quer entender, que a gente quer acreditar. Mas ele faz parte de nós. E como nós vamos lidar com essa situação que vai dar na nossa qualidade transcendente da alma, para evitarmos perigosas alterações mentais no futuro. E com isso, nós vamos tendo que procurar entender melhor essa alma humana, como que ela age e interage. Se quisermos entender como que a gente adoece ou tem saúde, eis-os. Reflexões com Jesus. Orações sempre. Vai garantir para nós um pouco mais de segurança ao longo da nossa existência. Lembre-se, quando acende-se uma lâmpada, atrai-se mariposas e mais os bichinhos da noite, né? E por isso, temos que estar com muita prudência para que não sejamos enganados por as famosas mariposas que vêm fantasiadas, até mesmo com algumas cores bonitas, mas ela tem um pozinho venenoso que pode nos prejudicar bastante. E assim chegamos a término de mais um capítulo do Livro dos Médiuns. Estamos indo agora para o capítulo 28. Nós vos agradecemos por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado por suas reflexões, pelas suas boas vibrações. E agora nós vamos ver do charlatanismo e do embuste. Outro tema importante para que a gente esteja prevenidos para não cairmos em determinadas armadilhas dos espíritos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver sempre. Que seus lares, ou melhor, que nossos lares, sejam envolvidos nas melhores vibrações de amor e de paz. E que o Divino Mestre Jesus esteja sempre nos iluminando os caminhos para sabermos discernir por onde melhor seguirmos, para melhor praticarmos o teu Evangelho e também para melhor acolhermos aqueles que sofrem. Muita paz, muita luz para todos nós.